O meu primeiro emprego em tecnologia eu consegui em 2007. E eu não vou mentir. Como eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu acabei sendo uma pessoa muito privilegiada nesse sentido por ter um pai que tem uma empresa de tecnologia. Trabalhei um tempo na empresa dele antes de me mudar para a capital e quando me apliquei para vagas em São Paulo e consegui o que eu considero o meu primeiro emprego, sem ser na empresa do meu pai, eu já tinha no currículo uma certa experiência, cursos e outras coisas que fizeram com que essa busca não fosse tão difícil assim para mim. Só que eu sei que para a grande maioria das pessoas, essa oportunidade inicial acaba não sendo tão fácil. Muitas empresas querem iniciantes com experiência, não dão oportunidades para quem está começando e é extremamente comum ouvir coisas do tipo: poxa, Gabs, eu estou mandando um monte de currículos, consigo algumas entrevistas, participo do processo, não passo, mas acabo não recebendo nenhum tipo de feedback e não sei onde melhorar. Em momentos como esse ano, agora, de 2023, em que a área de tecnologia passa por um momento de baixa e as empresas estão sendo mais cautelosas e segurando dinheiro, as pessoas que estão em busca da primeira oportunidade podem sofrer ainda mais para conseguir. No episódio de hoje, nós vamos ouvir histórias de 4 pessoas diferentes e como foi essa busca delas pelo primeiro emprego em tecnologia, as suas dificuldades e ver se com essas histórias a gente consegue entender onde é que está o problema e o que você que está procurando seu primeiro emprego pode fazer para otimizar essa busca. Olá, jovem. Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, por que é tão difícil conseguir o primeiro emprego em tecnologia? E eu resolvi fazer esse episódio de um jeito um pouco diferente. Eu chamei um amigo meu para ouvir as histórias comigo, o Márcio Sena. Ele é CTO e diretor de comunidades lá na Impulso. Olá, Gabs. Eu chamei o Márcio porque ele está o tempo todo em contato com pessoas procurando emprego. Já ouviu muitas histórias e também consegue enxergar o lado das empresas que estão querendo contratar. Antes de começar a ouvir os relatos, eu queria saber se ele ouvia muitas histórias parecidas com as que eu falei lá no início do episódio. De pessoas com muita dificuldade de conseguir seu primeiro emprego, sem receber nenhum tipo de feedback e sem saber onde elas precisavam melhorar. Eu sinto muito isso. Eu sempre, quando a gente está falando sobre esse tema de profissionais procurando não só o seu primeira oportunidade, mas também alguma oportunidade de ele não receber feedbacks, eu lembro da minha história. A gente não estava há 40 anos fazendo isso, né? 15 anos atrás é fácil lembrar do quanto é difícil, principalmente, os feedbacks de uma entrevista. Eu, no início, eu era fissurado por fazer entrevistas de trabalho, não porque eu queria mudar de emprego, ou porque eu queria ter o meu ali primeiro, eu estava na faculdade, mas eu queria saber o que eu não sabia. O que os entrevistadores queriam, o que as pessoas técnicas ali que estavam me entrevistando queriam saber e queriam que eu tivesse como experiência e que eu não tinha, né? Pra mim era muito importante. Mas eu sempre valorizava e eu sempre me importava muito com o feedback. Então, se eu mandava um currículo, assim como a gente tem essa preocupação em todas as oportunidades que eu estou envolvido, eu tenho que dar um feedback 100% fiel, responsável, pensando na carreira daquela pessoa também. A pessoa dedicou um tempo, né? Foi lá num typeform, foi lá num formulário, num processo que a gente tem, se dedicou parte da vida dela para fazer um teste, gravar uma entrevista com a gente. Faz parte do meu jeito de ser, de fato, eu preciso dedicar um tempo, minutos, para dar um feedback real para essa pessoa, para que ela encontre a melhor oportunidade, seja aqui ou em outro lugar. Então, eu acho que isso é uma dor que a gente tem na comunidade aqui, inúmeras pessoas que estão tentando as suas primeiras oportunidades. E acho que nós pensarmos como pessoas responsáveis por dar esses feedbacks, acho que é bem importante. Eu acho o Márcio um cara muito coerente e aqui parece que ele já tá meio que antecipando um pouco do sentimento que algumas das pessoas que a gente vai ouvir aqui vão relatar. Mas bora lá então, bora ouvir a primeira história, que é a da Cíntia. A gente vai ouvir as histórias, o Márcio vai dar a opinião dele, eu vou dar a minha, mas lá no final do episódio eu vou tentar dar uma sumarizada e pegar tudo que a gente aprendeu aqui. Oi, eu sou a Cíntia, eu sou desenvolvedora back-end na PicPay, instrutora Java na Adatec e eu moro em São Paulo. Quando eu decidi entrar na área de tecnologia, me tornar programadora, foi logo no ensino médio. Eu fiz o ensino médio entre 2014 e 2016 numa escola técnica chamada ETEC. Quando você faz um ensino médio numa escola técnica, você também escolhe um curso. Então, o meu ensino médio ele foi integrado a um curso técnico. E o curso que eu escolhi foi informática. Eu já sabia que eu queria fazer informática porque algumas pessoas da minha família
já tinham me falado sobre esse curso e eu cresci com redes sociais. Eu não cresci, mas eu tive redes sociais desde bem novinha. Acho que 8 anos eu já tinha o Orkut. Então, eu cresci aí na internet. Então, nessa época, eu tinha um Tumblr, que era tipo um blog. E no Tumblr, você pode escolher seus temas, né? Então, você pode personalizar a sua página inicial com temas. E na época, não sei como que é agora, mas na época você podia fazer os seus próprios temas. E eu tentava fazer com HTML e JavaScript. Não dava muito certo, ficava feio, mas eu tentava. Só que eu me divertia muito com aquilo. Então, eu decidi que eu queria fazer informática. Eu entrei na ETEC, fiz o meu ensino médio integrado ao ensino técnico e eu tive várias matérias como Java, PHP, banco de dados. E eu achei que quando eu terminasse o ensino médio, eu já ia conseguir um emprego logo de cara, porque a gente tinha relatos de pessoas que terminaram a ETEC e já conseguiam um emprego logo de cara. E nessa época, quando eu me formei em 2016, a área já estava bem mais aquecida do que agora. Realmente tinha esses casos de pessoas que saíam da ETEC e já conseguiam um emprego, mas não era a maioria e não foi assim pra mim, como não foi assim pra muitas pessoas que se formaram comigo. Então, eu comecei a procurar estágio logo que eu saí da ETEC e eu não consegui, até porque eu não tinha ainda começado uma faculdade. Então, eu comecei uma faculdade, eu não passei em nenhuma faculdade pública, então eu comecei a fazer uma faculdade particular, só que os meus pais não tinham tanto dinheiro pra se manter pagando uma faculdade até o final. E eu tinha um prazo ali pra conseguir um trabalho pra começar a pagar minha faculdade, que era o primeiro semestre. Então, durante o meu primeiro semestre inteiro da faculdade, eu fiquei procurando estágio na área. E eu não consegui. Eu fiz várias entrevistas, eu fiz testes no papel, onde você chegava e tinha que escrever o código com caneta no papel. E eu não consegui. Então, tava dando meu prazo ali e eu precisava de um emprego. Então, eu consegui um emprego como telemarketing. Mas uma semana antes de eu entrar no telemarketing, eu recebi uma resposta de que eu tinha conseguido um estágio como analista de requisitos. Não era de fato o que eu queria ser desenvolvedora, mas nesse ponto eu já tava assim, eu acho que desenvolvimento não é pra mim, eu não passei até agora em nada, então eu não acho que isso seja pra mim. Talvez eu me dê melhor ali numa análise de requisitos trabalhando com projetos. Bom, não deu certo. Eu fiquei 7 meses nesse estágio, não era o que eu queria, não me identifiquei, e a consequência disso foi que no meu primeiro estágio, no meu primeiro emprego, eu fui demitida depois de 7 meses. Então, depois disso, eu me desencantei com a área, eu falei, ok, eu não sou boa em programação, e eu também não sou boa em projeto, e essa área não é pra mim, tecnologia não é pra mim. Então, eu decidi terminar pelo menos a faculdade, mas enquanto isso, ir fazendo outras coisas, ir trabalhando, e eu continuava precisando do emprego. Então, eu consegui um emprego como auxiliar administrativa. Eu fiquei muito pouco nesse emprego também, não me identifiquei, e eu tentava automatizar e fazer sistemas pra automatizar tarefas que eu tinha nesse trabalho. Então, eu fazia sisteminhas pra gerar contratos pra mim, porque eram coisas iguais, fazia sisteminhas assim pra tornar minha vida mais fácil. E eu percebi que a parte do dia em que eu era mais feliz, em que eu mais gostava, era aquele tempo que eu dedicava pra fazer alguma tarefa, algum sisteminha que iria me ajudar nas minhas tarefas diárias como auxiliar administrativo. E foi aí então que eu decidi pedir demissão. Eu juntei um dinheiro pra conseguir segurar as pontas da faculdade por alguns meses, pedi demissão e comecei a estudar muito para conseguir um estágio. E eu consegui um estágio em front-end, então como desenvolvedora front-end. E nesse estágio eu pude começar a aprender mais sobre desenvolvimento. Eu consegui esse estágio no final da minha faculdade, então faltando 6 meses para eu me formar, foi que eu consegui o primeiro estágio na área. E aí eu pude ter contato com várias coisas. E nesse estágio foi quando eu pude migrar para estagiar como desenvolvedora full stack. E após isso, quando eu fui efetivada como júnior, eu fui efetivada como desenvolvedora back-end, que foi onde eu me encontrei e eu tô até hoje. Então eu segui aí no front-end, passei por algumas linguagens até encontrar aí minha stack principal, a stack que eu trabalho hoje, que é Java. Então eu comecei trabalhando com JavaScript. E é isso, depois de muito esforço, depois de muito estudar, correr atrás, quase desisti da área, eu consegui um primeiro estágio e continuei aí estudando. Ao todo, levou 1 ano e meio para eu conseguir o meu primeiro estágio na área de tecnologia como desenvolvedora desde que eu comecei a faculdade.
Analista de teste, depois auxiliar administrativa, depois estágio em front-end pra virar javeira no final. Exato, que caminho, que caminho. E bacana porque ela fala, Gabs, pelo menos umas 4 vezes, né, assim, não é pra mim, né? Quem de nós nunca pensou isso 10 anos depois da faculdade também, né? A gente se pega muito nos rotulando, né? Eu tenho que descobrir hoje o que é pra mim, né? Acho que toda a nossa vida, a vida dela parece semelhante a inúmeros outros jovens, que é, eu saio do ensino médio, eu tenho que descobrir o que é pra mim pro resto dos meus próximos 60 anos, meus próximos 40 anos. Não é assim. E se você olhar em volta de você, a maioria das pessoas também não foram assim. Elas até escolheram a programação, veterinária, medicina, e depois, do meio do caminho, eles mudaram. Tudo bem. Transição de carreira nunca foi tão comum pessoas falarem sobre isso, né? Então, assim, eu vou falar que não era pra mim. Eu comecei a faculdade, que eu falei assim, eu quero ser DBA, eu quero ser DBA, eu quero ser DBA, é tudo que eu quero, eu gosto mais disso. No 3º semestre da faculdade, a partir do 6º semestre, assim, eu queria qualquer coisa, menos ser DBA. Foi pra ser front-end e tudo mais, e me especializei como front-end no início e tudo mais. Então, é muito comum as pessoas pensarem que isso não é pra mim, ou isso é pra mim. Calma, vamos fase a fase, né? Dentro dessa jornada, hoje pode ser pra você, hoje pode não ser nesse momento, né? Então, acho que é uma dor aí, perceptível aí nesse primeiro momento aí dessa fala. Eu já quis ser tanta coisa, cara. Eu já quis ser tanta coisa diferente. Eu já quis ser DBA também, já quis ser arquiteto de software, já quis ser gerente de projeto, já achei que eu tinha que trabalhar com iOS. E no fim das contas não era nada disso. Aos 36 anos agora eu tô fazendo outra coisa e embarcando em outra jornada. Exatamente. E assim, toda essa jornada que a Cíntia teve, que você tem, que eu tenho aqui como auxiliar de uma área, lá no telemarketing, sem dúvida nenhuma, isso vai contribuir para formar o que ela vai ser, o que ela vai querer ser no próximo momento, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto para quem tá começando, principalmente, quem tá procurando, é querer definir o que ele quer ser. Eu quero ser um front-end, eu quero ser um desenvolvedor back-end. Assim, é bom que você conheça, que você tente se especializar, mas não tente definir o que você vai ser daqui 15 anos. Eu tenho várias pessoas aqui dentro do time que começaram, tem uma pessoa que chegou assim, eu não sei o que é back-end e front-end, mas ele era uma das pessoas até que se destacaram dentro de um curso de uma pessoa próxima a mim, e aí ele veio como front-end pra me ajudar, e aí durante o caminho ele falou, Márcio, eu gosto de tudo, menos de front-end. E hoje ele é um dos principais devs back-ends aqui do meu time. Então, a gente não se rotular, não levar essa pressão a mais, porque tem a pressão do eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho a pressão do que eu tenho que me provar, eu tenho que mostrar autoridade, eu tenho que provar pra minha família que eu tinha que ter feito era esse curso mesmo e tudo mais. Então, existe toda uma pressão nossa, pessoal. Não precisamos gastar mais energia nos rotulando de que é pra mim, não é pra mim. Talvez não seja nesse momento, talvez seja nesse momento. Eu acho que é mais leve. A gente leva um pouquinho mais leve toda essa jornada, né? Concordo, total. Bom, vamos ouvir a próxima história aqui, que é a história da Simara. A Simara, ela começou a trabalhar com tecnologia depois depois de véia, vamos dizer assim, né? Porque a galera acha que tem 30 anos e é velho, né? Eu fiz uma aspa aqui, tá? Pra quem não tá vendo aqui. Quem não tá traduzindo. Eu vou colocar aqui o áudio dela, então, vamos lá. Oiê, eu sou Simara Conceição e a história sobre como eu consegui meu primeiro emprego como dev é um misto de realização com dor. Apesar do resultado ter sido muito bom, porque eu fui aprovada para ser dev numa empresa global, a ThoughtWorks, não dá para contar que foi divertido ou prazeroso aprender com a temporada da busca do primeiro sim. Eu realmente aprendi muito e entrei numa empresa que é um sonho trabalhar, mas a jornada de processos seletivos é muito dolorosa, pelo menos foi para mim. Ouvir não é muito doloroso e em alguns casos não ter respostas é pior ainda. O ano era 2020 e em pleno auge da pandemia eu decidi que queria ser dev. Eu havia iniciado o estudo de programação em 2019 e decidi usar essa carta na manga nesse período tão complicado. Na época, eu era empreendedora, tinha uma pequena agência de marketing, então fui encerrando meus contratos aos poucos e me organizando financeiramente e psicologicamente para ter tempo de focar nos processos seletivos e estudos. E eu fui bem estratégica. Fiz uma lista com empresas que tinham alguns pontos que para mim são inegociáveis, como apoio e formação para quem está iniciando na área, programa explícito de diversidade e inclusão e, obviamente, bom pacote de remuneração. Após fazer essa lista, que deu mais de 20 empresas, eu comecei a procurar e me inscrever nas vagas. Aqueles formulários imensos que chega a arrepia só de lembrar. Era uma alegria quando eu via alguma candidatura simplificada no LinkedIn. Eu lembro também que em eventos
eventos online que eu participava, sempre estava fazendo conexões para caçar indicação. Fiz algumas mentorias também para repaginar meu currículo e meu perfil do LinkedIn, focando nas experiências que eu estava criando e estudando. Além também de ter iniciado a criar conteúdo e a dar aula para pessoas iniciantes. Pessoas que, no caso, eram mais iniciantes que eu. E também eu comecei a fazer aquelas maratonas ao vivo de código que a maioria das escolas de programação faz. Eu tava treinando muito. E olhando pra trás, eu vejo que eu fiz algumas loucuras na época, assim. Seriam coisas que, não sei, talvez eu não repetiria tanto, porque de alguma forma foi um processo doloroso, assim. Complicou ainda mais o que eu tava passando, né? Por exemplo, eu me inscrevia pra vagas de grades que eram maiores que o meu. Então, assim, eu era iniciante, júnior, e eu me inscrevia pra pleno, me inscrevia pra vagas de sênior. E em alguns processos destes, eu até avançava. Só que depois eu recebi o feedback que eles queriam alguém com mais experiência. E eu já sabia que isso ia acontecer, né? Então, pra essa situação, o lado positivo é que eu já entrava sabendo a resposta, mas eu ficava frustrada do mesmo jeito. Porque receber uma negativa é muito frustrante. Eu me inscrevia pra vagas internacionais também, mesmo sem ter confiança pra falar em outro idioma. Eu lembro que eu fiz uma entrevista pro MongoDB, pra uma vaga de JavaScript lá. E uma das primeiras perguntas que me foi feita é se eu já tinha usado o MongoDB. E na época eu não tinha usado ainda. Foi um tanto engraçado passar por isso. E dos muitos aprendizados que eu tive, eu lembro que durante os processos seletivos dava pra treinar muito. Estrutura de dados, testes unitários, TDD, orientação a objeto, melhores práticas de desenvolvimento, como me apresentar melhor, como participar de entrevista, como administrar a ansiedade. Isso pra mim foi o pior de todos, porque eu sou uma pessoa que é diagnosticada com ansiedade, então eu fazia muita terapia, eu treinava, eu comecei a ter uma rotina que fosse mais saudável, inclusive pra me permitir passar por esse processo que já é estressante, principalmente porque eu só ia ter grana até dezembro, né? Então eu me preparei assim, eu criei a oportunidade pra ficar de outubro a dezembro de 2020. Então eu só ia ter grana até dezembro. Se o ano virasse pra 2021 e eu não tivesse conseguido a minha vaga, ia dar muito ruim, sabe? Ia dar muito ruim. Então eu fiquei fazendo essas entrevistas e na semana do Natal de 2020, após mais de 20 nãos, veio ali o meu tão sonhado sim. Então, quando eu tava buscando meu primeiro emprego, nesse período eu fiz um exercício de virar o jogo dentro da minha cabeça. Não eram só as empresas que estavam me entrevistando. Eu também estava entrevistando elas. E isso me ajudou muito a ter mais confiança nesse período. Eu sei que esse período deixa a gente muito fragilizada. Eu fiquei muito fragilizada. Então o pensamento era o seguinte: qual a empresa dessa listinha que eu vou dar a oportunidade de me ter como colaboradora? E a real é que aquelas mais de 20 empresas, todas elas faziam muito sentido pra mim. Se você que tá ouvindo a gente, tá nesse momento de buscas também de emprego, saiba que eu tô aqui na torcida por você. E eu espero que minha história te inspire e te ajude de alguma forma. Valeu, até a próxima. Valeu, Gabs. Eu acho que, apesar de não ter sido fácil, que nem ela falou, a Simara ainda fez esse processo todo de se candidatar e de tentar as vagas de um jeito muito mais organizado e estruturado do que eu jamais fiz na minha vida. Ela de fato selecionou as empresas que ela queria, né? Ela tinha um tempo ali, um time box, estava rolando, acontecendo da vida dela, mas ela tem uma maturidade que talvez pessoas com 17, 18, 19 não tenham. Eu também estou entrevistando essas empresas. Há uma escolha de lá, mas há de cá. É uma clareza, porque isso é fato. Quando eu estou entrevistando alguém, como do lado de cá, entrevistando, eu estou vendendo a minha empresa. Eu estou vendendo a Impulso, por quê? Porque hoje, por mais que eu fale assim, é o primeiro emprego, e a gente está num cenário bem diferente de 2002, sim, mas há uma troca ali de interesses mesmo, onde eu preciso de uma posição, de uma pessoa aqui que atenda alguns requisitos, mas a pessoa também, é importante que ela tenha essa clareza, que ela também precisa avaliar. É claro que existem momentos que você, só quero pular pra dentro ali, eu quero ter a experiência e tudo mais, mas é massa a Simara ter essa clareza de que, de fato, é uma mão dupla ali. Há duas pessoas sendo entrevistadas, duas entidades ali, a pessoa, mas a empresa também, o time, né, o ambiente que está ali. Até pra você falar um sim, mas um sim diferente. Sim, mas é com outros valores. É sim, mas eu preciso desse benefício pra compensar, talvez, algo que eu vou fazer que eu não curtiria tanto. Não é tanto as minhas habilidades técnicas que eu quero trabalhar e tudo mais, né? Então, sim, mas com concessões. Existem posições, esses movimentos que você não tem como fazer concessões, é claro, a gente não pode ignorar. E eu me vi isso. Eu já fiz
fiz isso. Eu já cheguei um momento da minha carreira lá no início que eu falei assim, eu não quero receber, eu quero entender como funciona um time de desenvolvimento. Como uma demanda chega, como que uma demanda chega até mim, né? Como chega no time, como chega até mim, como uma demanda é revisada por um par meu, quando eu não sei o que fazer, o que o time faz quando não sabe como resolver. Então toda essa dinâmica de deploy e tudo mais, não há curso, faculdade, que ela te dá uma clareza, porque essas pipelines, né, esses processos, eles são muito distintos, né, de cada empresa, de cada time. E a faculdade, os cursos técnicos, eles dão uma ideia, mas você fica assim, gente, mas e se a gente colocar 10 pessoas aqui, o que acontece, né? Como que as pessoas reagem? Então, é muito comum. Então, acho que essas dúvidas, no início, elas são muito pertinentes, e eu acho que a Simara teve uma sacada bem bacana, ela, como você disse, colocando as aspas aí do velha, embora ela estava super jovem, essa experiência deu a capacidade dela conseguir escolher, e uma empresa fantástica que ela está, né? Sim, muitas pessoas que vêm conversar comigo, que eu vejo pedindo opinião em rede social sobre migrar para a área de tecnologia, conseguir o primeiro emprego, elas falam assim, com X idade, tô muito velha para começar do zero em tecnologia, mas você não tá começando do zero. Esse negócio de começar do zero não é assim que funciona, né? Não, de forma nenhuma. Ninguém tá começando do zero. Se você teve uma bagagem, seja lá no ensino médio de matemática, de arte, o que for, né, de português, isso compôs a sua cultura, da sua cidade, dos seus amigos, tudo isso colabora. Se você teve uma profissão, você trabalhou com outras coisas, sem dúvida nenhuma, isso ajuda na sua negociação, na sua entrevista, no seu pareamento, no seu review, na sua proposta de apresentação de um design ali que você tá propondo. Não existe esse começar do zero. Por mais que eu imagine, você que tá nos ouvindo, talvez tenha aquele sentimento de que, não, Márcio, eu estou começando do zero. Não, você tem uma bagagem que só você tem, e que se você conseguir entendê-la, colocar ela da forma que você consiga, de fato, utilizá-la da melhor forma, você vai entender que você tem grandes diferenciais. Todos nós temos. A gente já falou aqui, mas eu gostaria de reforçar. Você que está ouvindo e pensa em fazer algum tipo de transição de carreira, seja para tecnologia ou para qualquer outra área, não, você não tá velho, você não tá velha demais para isso. É claro que, dependendo de como for a sua vida hoje, pode ser que você tenha que dar alguns passos para trás com relação a cargo, salário ou algo nesse sentido. Mas tudo que você já viveu e passou até hoje te fazem ser uma pessoa mais madura, que vai reagir diferente a certas situações do trabalho, que tem um pouco mais de noção de quem você é, do que gosta, do que não gosta, e que no fim das contas é aquilo que a gente acaba chamando de maturidade. E não tem jeito. Maturidade é algo que a gente adquire com o tempo, com as experiências, e quanto mais a vida vai passando, mais ela vai crescendo dentro da gente. A gente percebe, a gente é muito mais maduro para certas coisas e em momentos que às vezes a gente não estava esperando. Antes da gente continuar, um recado rápido. Em 2015, eu decidi criar o meu blog. E eu nem imaginava que começar a criar conteúdo me traria para tantos lugares diferentes, como na Estônia, onde eu tô agora. Criar conteúdo é um termo meio batido em 2023 e é comum a gente associar esse termo a pessoas que na verdade não criam conteúdo nenhum, mas só compartilham coisas supérfluas para ganhar seguidores em redes sociais. Essa galera geralmente consegue muitos seguidores, pois elas costumam seguir as boas práticas das redes e sabem o que faz as pessoas engajarem e compartilharem o que elas falam e fazem. Mas não é desse tipo de conteúdo que eu tô falando. Eu tô falando de conteúdo real, de criar algo de valor para as pessoas, de ensinar a resolver um problema complexo, compartilhar uma experiência interessante ou um ponto de vista que vai fazer as pessoas terem uma percepção diferente sobre algo. Desde que eu criei meu blog lá em 2015, eu já me envolvi com criação de tudo quanto é tipo de conteúdo, vídeo, áudio e texto em vários formatos diferentes. Começar a criar me fez ver que eu era muito melhor me comunicando do que programando, e aos poucos eu fui transformando algo que eu fazia no meu tempo livre em um trabalho de tempo integral. Me ajudou a criar uma marca pessoal, a ser um profissional reconhecido, conseguir um emprego e uma startup no exterior e fazer conteúdos super legais com grandes empresas brasileiras e estrangeiras. Depois de muito tempo, eu decidi passar esse conhecimento para frente de uma maneira mais estruturada. Em breve, eu vou fazer um workshop de criação de conteúdo para profissionais de tecnologia que querem começar, mas não sabem como nem onde. Na descrição desse episódio, eu vou deixar um link para um formulário se você achar que é para você. Se você tem interesse em encontrar mais oportunidades de trabalho, criar uma marca pessoal, ter um portfólio além de código, aprender a se comunicar melhor através de conteúdo escrito, ensinar as pessoas e futuramente monetizar conteúdo através de cursos, mentoria ou consultoria, ou de repente até se tornar influenciador na área e futuramente trabalhar com publicidade e coisas relacionadas. Então preencha esse formulário lá, que em breve eu vou entrar em contato com você. Agora, de volta para o episódio. A próxima história que a gente vai ouvir é a do Léo, que trabalha diretamente com o Márcio, que está ouvindo aqui os relatos comigo, e ele fez uma migração de carreira para tecnologia depois dos 30 anos, assim como a Simara, que fez aos 32.
Meu nome é Léo e moro em Anápolis, Goiás. Eu decidi entrar para a área porque eu estava em outra área e já tinha perto dos 30 anos. Não estava me sentindo feliz e resolvi fazer essa transição de carreira. E resolvi estudar um tempo por conta própria e depois até entrei na faculdade. A respeito do primeiro emprego, principalmente por eu estar já trabalhando em outra área, foi uma questão complicada porque eu comecei fazendo sites e esse tipo de coisa, né? Até chegar numa equipe de desenvolvimento que foi na Impulso. Eu fiz a entrevista quando eu cheguei aqui e recebi feedback, principalmente da questão técnica, e naquele momento eu percebi que muitas vezes parte técnica é bastante importante, mas soft skills também são importantes quando você começa, porque o que eu percebo na nossa área é que tem muita gente boa, mas muita gente com dificuldade em soft skills que podem acabar atrapalhando no processo aí na hora de balancear. Para eu entrar de verdade na área, demorou em torno de 4 anos, para ser sincero, assim, desde que eu comecei a estudar mesmo até conseguir o primeiro emprego, assim, um emprego estável, né? Antes disso, eu passei 2 anos ou 2 anos e meio fazendo sites, esse tipo de coisa. Talvez rolou muita insegurança, que é o que eu vejo, você sempre achar que não tá preparado para vagas ali, para aquilo que você vê, então acaba rolando isso, então a gente vai postergando, eu preciso estudar mais isso ou mais aquilo. Eu sempre pensei e sempre dei conselhos para as pessoas que estavam próximas, é que tem bastante empregador que olha bastante para essa questão técnica, mas também tem muita gente que percebe em pessoas que têm um grau de comprometimento, que tentam se comunicar de maneira adequada, que aquela pessoa ela pode ter, além da capacidade técnica daquele momento, uma capacidade de aprender e absorver aquilo que a empresa está precisando, aquilo que a equipe está precisando, para ao longo do tempo ir fazendo com que aquilo cresça e a pessoa consiga alcançar as expectativas da vaga. 4 anos ele demorou, cara, desde que ele começou a estudar até a primeira oportunidade. Caramba. É um tempo, né? Ele até falar que ele fez alguns sites, ele fez vários sites, né? Freelas para algumas agências, mas para ele começar o primeiro job full time dele, demorou todo esse tempo, né? Eu acho que tem alguns pontos bacanas aí que eu pensei aqui, eu achei importante, Gabs. Ele fala assim que muitas vezes a gente acha que não tá pronto, né? Talvez ele passou os 4 anos falando, será que eu não tô pronto, né? Isso é muito comum, porque nós nunca estamos prontos. As nossas versões, elas estão sendo incrementadas aí, Mineversos nossos aí toda semana, né? Nós nunca estamos prontos. Entender isso muda até a nossa postura. É muito conhecido, né? Que, inclusive, principalmente as mulheres têm, nas próprias entrevistas, elas têm uma insegurança maior. Elas só vão transmitir a confiança daquilo que elas têm muita segurança. Os homens têm talvez uma facilidade maior de mostrar confiança em algo que eles nem têm conhecimento, tem pesquisa sobre isso. E eu acho que isso muda muito. Eu acho que todos nós precisamos trabalhar um pouco nisso, nessa confiança. Não só mulheres, mas todos nós. Nós nunca estamos prontos. E entender isso é entender que o que eu sei, o pouco que eu sei de vários assuntos, eu posso transmitir uma confiança do que eu sei, da parte que eu sei. Não é omitir, não é... Você não precisa dar destaque no que você simplesmente não sabe. Você tem uma jornada, a gente acabou de falar, né? Você tem um caminho aí, você não tá no zero. Então, reforce, destaque o que você já fez, o que você acredita, no que você já estudou. E mostrar autoridade nas entrevistas, em todos os processos que você faz. Eu tenho várias pessoas que chegam pra mim, Márcio, eu tô nesse processo, eu não sei se eu vou aceitar ou não. Eu falei, velho, segue o processo. Quando você ganhar a oportunidade, você pensa. Aí você para, fala assim, será que... Porque não gasta energia pensando sim ou não se você não tem, né, a oportunidade. Então mostre confiança, se envolva. E aí acho que ele traz alguns pontos bacanas, assim. Outra pergunta que você deve receber demais nas suas redes, Gabs, é: eu faço faculdade ou não, né? Eu fiz faculdade, eu fiz mestrado também aqui na UFG. O que eu aprendi na faculdade? Um conjunto de coisas que eu não aprenderia em outro lugar? Não. Mas a faculdade, como qualquer outro lugar, ela propicia comunidade. Um dos meus melhores amigos, vários dos meus melhores amigos, assim, eles vieram ali da faculdade, do momento que ninguém tinha nada a oferecer praticamente pro outro profissionalmente, mas a gente queria aprender um com o outro, um ajudar o outro. E assim, o meu primeiro job foi uma indicação de um amigo meu de faculdade. Então, isso é muito comum, né? Eu tenho várias pessoas que eram meus calouros ou meus veteranos, assim, que continuam sendo amigos. Então, a faculdade, como qualquer outra comunidade dentro da sua cidade, da sua stack, ou que nem é da sua stack, mas só tem comunidade aqui na minha cidade JavaScript, eu odeio JavaScript. Vai lá, comunica a galera, se mostra, palestre, ouça, vai no coffee break ali, no happy hour, se envolva, né? Eu acho que o Léo fala isso da faculdade, que ele ficou 4 anos ali, eu conheço, né? Ele trabalha comigo, eu sei que ele se envolveu ali na faculdade. E tem um último item aqui que ele fala de soft skills, e eu vejo muito isso. A Impulso aqui a gente fala muito isso. Pelas hard skills a gente contrata, mas muitas vezes pelas soft skills a gente desliga. E aí a gente tá falando até de desenvolvedores sêniors mesmo. Então, dê atenção, não ignore a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de negociação, a sua capacidade de ouvir
ouvir, trabalhar com outras pessoas, de resolver conflitos ou de entender os conflitos, ressignificá-los, sua capacidade de priorizar itens, gerir tempo. Isso são tão importantes quanto a sua stack favorita. Isso é tão importante quanto cobertura de testes. Isso é tão importante quanto o seu desenvolvimento aí, como arquitetura de software, engenharia de software, né? Então, entender isso, trabalhar isso, na medida que você for entendendo, evoluindo, ler sobre isso, acho que é um ponto fundamental que é na entrevista, a gente pega isso. Porque senão simplesmente mandava um teste, colocava uma câmera, que é horrível isso, e a gente fala assim, olha, foi ela que fez esse teste, passou. Não, há entrevistas, as pessoas estão conversando com você e muitas vezes é aquela pessoa que vai te liderar porque ela quer ver o seu comportamento. O seu não sei. Quando ele pergunta algo, eu não sei. E como você sai do não sei? Eu não sei. Eu sei outras coisas, já ouvi falar, mas isso eu não me envolvi profundamente nesse item, né? Todas essas soft skills são fundamentais aí. Os bons pontos ali do Léo aí. Boa, não poderia concordar mais. Então vamos ouvir a última história aqui, que é da Beatriz. Oi, eu sou a Beatriz, monokai.dev no Twitter, e eu moro em Sorocaba. Lá em 2011, eu fiz 2 semestres de análise de sistemas na FATEC, mas eu lembro que na época eu não curti muito. Fui viver outras coisas e na pandemia percebi que o trabalho em casa me chamou muita atenção, porque daí eu podia ficar com a minha filha e ter uma rotina mais saudável. Como eu nunca abandonei de fato a tecnologia, eu resolvi tentar de novo e daí eu me apaixonei, né? Eu acho que lá em 2011 ainda não era o momento certo pra mim estar nessa área tech. Pra entrar na área de fato, eu fui procurar um bootcamp, porque apesar de eu preferir estudar remotamente, estudar sozinha, eu gosto de ter um caminho claro a ser seguido, e os bootcamps fornecem isso para mim. No final desse primeiro bootcamp, eu passei em um processo seletivo para um outro bootcamp patrocinado, que daí já garantia a contratação desde o primeiro dia. Só que, para minha surpresa, 6 meses depois, a empresa contratante não seguiu com o contrato e cortou o programa todo, seguindo essa onda de demissões que teve no mercado. Aí eu me vi procurando emprego pela primeira vez na área tech, e exatamente nessa época de demissões. Eu resolvi então dar um passo para trás e voltar a estudar com muito mais afinco, achando que esse seria meu diferencial. Eu fiz vários projetinhos no GitHub, desenvolvi um portfólio e ao mesmo tempo fui me cadastrando em vagas pelo LinkedIn. A dificuldade real começou aí. Me candidatei para muitas vagas, quase todas sequer avançavam da primeira fase antes de encerrarem a vaga. Mesmo as que eu passava da etapa do robozinho, entre aspas, o processo era muito demorado. Semanas e semanas entre uma fase e outra, isso quando recebia uma resposta, porque várias candidaturas simplesmente não andam. Eu tô com candidatura aqui há uns 6 meses e parada na primeira fase ainda. Não anda, não fecham, a gente não sabe o que acontece. Eu me lembro de uma vez que eu participei de um speed hiring com várias empresas, com vaga para júnior, e a premissa deles é de fato contratar pessoas nesse speed hiring. Elas selecionavam algumas pessoas específicas daí para fazer uma entrevista de fato, dessas perguntando coisa técnica e tal. E numa dessas entrevistas, a recrutadora me disse que, como eu sou júnior, que eles me dariam um feedback detalhado do que eu poderia melhorar, sendo essa resposta deles positiva ou negativa. Eu achei sensacional, porque ter um feedback desses de quem já tá na área, pra mim seria espetacular, ainda mais com o que eu posso melhorar pra conseguir me candidatar. Só que já se passaram uns 2 meses e eu ainda tô esperando esse feedback. É complicado você esperar uma coisa que possa te ajudar com as futuras entrevistas e não receber. No final, tenho percebido que esses processos de vaga, para quem tá começando, estão muito lentos mesmo. É quase como se não quisessem mais contratar a gente, que é júnior. Às vezes eu chego a pensar, tem tanto pleno agora disponível no mercado, ou júnior com um pouquinho mais de experiência, por que eles contratariam alguém que tá começando agora, que não tem experiência, que precisa aprender? Eu sinto que essa ânsia das empresas de contratar pessoas em desenvolvimento simplesmente passou. Não sinto que tenha uma hora pra voltar. Tá bastante complicado, mas mesmo assim tem gente tentando ajudar os júniores e eu acho isso uma coisa sensacional. Apesar desse depoimento mais em tom de desabafo da Beatriz, é importante eu falar aqui que ela conseguiu a sua oportunidade depois de 6 meses tentando e me avisou lá no Twitter. Eu sinto que essa falta de feedback que ela fala e a sensação que ela tem com relação a vagas e a mercado se deve, em grande parte, a esse momento esquisito que a gente passa em tecnologia. E o Márcio sente isso também. Isso é uma dor grande, né? O mundo 2023, menos oportunidades. A gente tá falando aí de 1/3 do que a gente tinha em 2022. A gente continua
com as mesmas pessoas ou mais pessoas, né? Todo dia tem mais pessoas na nossa área. E ter um processo responsável que nutra, de fato, essa relação, que é branding também das empresas, toda essa preocupação. Tem um ponto, acho que bacana, eu falo isso pro meu time internamente, mas isso é para toda a relação que a gente tem. Não há nenhuma empresa mais capacitada para dar um feedback do que aquela que você acabou de se inscrever. Nós, como líderes de empresas, nós precisamos se importar com isso. Entender que isso é real. A pessoa que fez uma entrevista há 5 meses atrás, há 6 meses atrás, talvez ela já tenha uma outra versão, mas nós precisamos nos comprometer com feedbacks reais e feedbacks dentro do timing, né? A gente exige várias coisas dos candidatos para que eles passem de fase, nos respondam em cada etapa em 3 dias, em 7 dias, em 15 dias, mas quando nós precisamos dar um retorno, e a Beatriz cita, eu vou te dar um feedback detalhado, e simplesmente esse feedback nunca chega. Essa é uma dor grande, né, Gabs? E nós, como desenvolvedores, precisamos cobrar todas essas empresas para que os feedbacks sejam dados. Assim como a gente espera a resposta dos candidatos, que as empresas também tenham dentro do seu processo feedbacks claros, específicos para cada pessoa, ou então não abre. Ó, a partir de 10 a gente vai fechar. 10 inscrições a gente vai fechar a oportunidade. Ok. É o que você consegue dar feedback? Porque eu acho que é uma dor que a gente conhece várias pessoas que tem. Eu não recebi feedback. Então como que eu vou acertar? Tem um outro ponto que ela traz também, que é as empresas estão na ânsia de procurar pessoas em desenvolvimento e não pessoas iniciantes, né? Aqui na Impulso a gente até chama de tem iniciante, júnior, o pleno e o sênior, especialista e tal. Que o iniciante é aquela pessoa que tá no primeiro mês, tá na primeira oportunidade, buscando a primeira oportunidade dela, não teve nenhuma experiência profissional em outros times, né? Nós precisamos estar dispostos como empresas. Metade do meu time está há mais de 3 anos comigo. Essas metades são pessoas que foram formadas aqui dentro. As outras pessoas que já chegaram plenos e seniors, elas saíram. Elas vieram, entregaram 1 ano e meio, 2 anos e saíram. Existe um grupo que está aqui desde o iniciante. Hoje eles se candidatariam aí em oportunidade de pleno para sênior, em algumas até de sênior, dependendo do local, e que estão aqui comigo há 4, 5 anos trabalhando. Então, precisa ser uma estratégia. É uma estratégia que a gente pode falar de turnover baixo, que a empresa precisa se preocupar, sim, mas também de capacitação, de entendimento do mercado de trabalho, de transformação social também. A gente não pode ignorar isso. Não é só lá no rodapé do site que a gente tem que colocar sobre transformação social, né? Nós precisamos, de fato, ter um compromisso dentro do nosso dia a dia. Total. E, cara, sobre essa questão de fazer as pessoas evoluírem, você tinha comentado comigo que tem uma iniciativa de vocês aí de transformar júniors em plenos ou algo do tipo. Como é que é? Conta um pouco mais disso. Nós temos o Impulsor Plus, é uma iniciativa da Impulso que nós lançamos agora em janeiro de 2023. Nós trabalhamos e acompanhamos centenas de profissionais remotos que estão alocados no Brasil, empresas do Brasil inteiro. Nós sabemos que muitas das maiores dificuldades das pessoas são as soft skills, são essas capacidades que nós já falamos de negociar, de entender, de priorizar, de gerir tempo, diante das distrações técnicas ou não técnicas que a gente tem, como a gente lida com elas. E nós lançamos esse produto e nós temos conseguido fazer com que os profissionais júniors mesmo, eles que têm talvez focaram bastante nos bootcamps, focaram bastante em stacks, principalmente JavaScript, PHP e tudo mais, eles notarem que também, além disso, é mega importante que eles se capacitem com outros profissionais, com a fala de outros profissionais, com conteúdos direcionados para capacitação, para que eles possam ser alçados mais rapidamente para um nível de júnior para pleno. A ideia não é a gente fazer um bootcamp de JavaScript, um bootcamp de PHP, de Java, de mobile, por exemplo, mas é nós usarmos toda a nossa experiência, desde recrutamento, desde a análise, gestão contínua, que nós chamamos, que é esse acompanhamento diário, one-on-one que nós temos com os profissionais, para que nós elevemos, aceleremos, né, essas carreiras de júnior para pleno, para que essas pessoas consigam assimilar melhor ainda os eventos que elas estão tendo, inclusive no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias ali, né? Então, esse é o papel do Impulsor Plus. Nós temos conseguido capacitar já dezenas de pessoas já esse ano, e nós estamos sempre abrindo turmas, então tá no nosso site, impulso.team/Impulso Plus. Quem quiser saber mais pode procurar um pouquinho lá. Para fechar esse episódio, então, eu queria dar uma leve resumida no que a gente falou aqui. Acho que primeiro a questão da idade, né? Não, você não tá velho, não, você não tá velha para fazer migração, para conseguir o seu primeiro emprego. Esquece esse negócio da idade. Claro que, infelizmente, há empresas que vão discriminar pessoas que têm mais idade. Infelizmente, esse é um cenário que acontece, mas a grande maioria dos casos, pelo menos na minha experiência e das pessoas que eu vejo e como tá o mercado hoje, isso já foi pior e a tendência é melhorar. Estude muita tecnologia, linguagem de programação, algoritmos e o que
que mais você puder. Mas não deixe de investir no que a gente chama aí de soft skills. Os soft skills são o tipo de coisa que, assim como para programar você vai crescer e aprender praticando, você precisa praticar também. Escrita, comunicação, existem cursos específicos para isso. Tem o Impulsor Plus aí que o Márcio mencionou no final, mas tem uma outra maneira também de você melhorar isso, que seria o meu próximo conselho, que é você se envolvendo com comunidades. E quando a gente fala comunidade, pode ser o pessoal da sua faculdade, pode ser comunidades de tecnologia para linguagens específicas e tecnologias específicas mesmo, eventos, cafés, happy hours, presenciais ou online. Participe desses espaços, conheça pessoas, se candidate para palestrar em um evento da sua cidade, tente organizar um evento com as pessoas da sua cidade se ele não existir. Muita gente mora em cidades às vezes do interior do Brasil que não tem comunidade de tecnologia, coisas do tipo, mas seja você a pessoa que comece isso. Pode ser um pouco doloroso para quem não está acostumado a falar muito em público, para quem não está acostumado a interagir tanto. Eu mesmo sou um cara que, apesar de tudo, sou uma pessoa tímida e é muito mais fácil para mim gravar podcast, fazer live, do que ir num evento onde eu não conheço um monte de gente, mas no final você aprende, no final você cresce, no final você vai conhecer um monte de pessoas que podem ser muito importantes na sua carreira e podem te ajudar a conseguir essa primeira oportunidade. Eu queria agradecer de coração todos que estão ouvindo esse podcast. Eu tô aqui finalizando ele diretamente de Tallinn, na Estônia. Ter que fazer um podcast toda semana tá sendo ao mesmo tempo legal e um pouco maluco. Mas assim como eu comentei no episódio anterior, o número 11, agora isso é meio que a minha profissão, ou pelo menos uma boa parte da minha vida, e eu vou continuar. Não esquece de dar 5 estrelas no Spotify, ou onde quer que você esteja ouvindo, e compartilhar esse episódio com quem você acha que vai se identificar. Te vejo em breve, jovem. Tchau!